Você sabe como criar um plano de ação para que você consiga atingir as suas metas aí no teu negócio de semijoias? Bom, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Gustavo Becker, especialista em semijoias e principalmente em alavancar os negócios de semijoias, fazer com que eles se tornem negócios extremamente lucrativos. Se esse for o teu caso, esse vídeo, o meu canal vai ajudar muito você a crescer dentro desse mercado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre meta. Eu sei que muita gente dentro do mercado tem essa dificuldade, né? A pessoa vai lá, compra o produto, às vezes compra de um atacado, ou manda banhar, enfim, compra no bruto e tudo, mas na prática, quando a mercadoria chega, quando vai para a hora do vamos ver, que é conseguir vender os produtos, não consegue muitas vezes colocar isso em prática. Então eu vou te dar aqui um mapa, uma rota, alguns passos de como que você define meta, como que você cria principalmente um plano de ação para chegar nesse resultado. E um plano de ação, para você talvez que ainda não está tão familiarizado com o mundo da gestão dos negócios, plano de ação nada mais é do que você entender o teu ponto A, ou seja, onde você está nesse momento, e qual é o teu ponto B, ou seja, para onde você está indo. E do ponto A para o ponto B existe um caminho a ser percorrido e esse caminho é justamente o plano de ação, ou seja, são as tarefas que você vai criar para que você consiga chegar nesse resultado. E a primeira coisa que você precisa fazer para entender como que você chega nesse ponto B aí no teu negócio é você criar primeiramente as tuas metas, é você ter clareza de onde você está saindo e para onde você está indo, qual é o teu destino final. Eu costumo usar muito um exemplo, uma metáfora, que é muito a questão do GPS. Imagina você ter um GPS aí no teu carro, na tua mão, enfim, um melhor GPS do mundo, com uma tecnologia muito boa, e você está saindo da tua cidade, mas você não sabe para onde você está indo, ou você coloca o destino errado no GPS. Esse GPS ele vai levar você para o lugar certo? Não, porque ele não faz milagre. Ele vai levar você para onde você está indo, para onde você programou esse GPS. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Se você não sabe para onde você está indo, ou se você está indo por um caminho errado, não adianta você ter as melhores ferramentas, os melhores cursos, você ter as melhores pessoas junto com você, que isso não vai funcionar. Então, primeira coisa, tenha clareza de onde você está indo, para onde você está indo, qual o teu destino. E para você criar isso, ter uma definição de meta, existe um passo a passo que eu separei para você aqui, que você pode utilizar nessa criação. Então, quando a gente fala de meta, tem 5 etapas que uma meta boa precisa cumprir. Primeira coisa, essa meta ela precisa ser específica. Gustavo, o que é uma meta específica? É clareza desse caminho, é um número para onde você está indo. Tem que ser específica na tua cabeça. Tem gente que fala assim, meu sonho é viver de semijoia. Isso não é uma meta específica, isso é um sonho. E quem sonha não realiza, né? O sonho foi feito para quem está dormindo. Quem está acordado tem que ter meta muito clara. Então ela tem que ser específica. Segunda coisa, ela tem que ser mensurável. Ou seja, qual o período de tempo que você vai criar essa meta? Quanto tempo que isso vai acontecer? Você precisa mensurar isso daí. Segundo passo. Terceiro passo, ela tem que ser alcançável. O que significa ser alcançável, Gustavo? Simples demais. Se você está começando do zero hoje, não adianta você colocar uma meta que você vai faturar 100 mil reais no mês que vem, porque isso é praticamente impossível de acontecer. Não que seja completamente impossível, mas é muito difícil de acontecer para quem está começando do zero. Às vezes você já fatura 100 mil por mês e você coloca uma meta de faturar 1 milhão daqui a 6 meses. Também é um pouco difícil de acontecer. Então essa meta ela precisa ser alcançável. Senão, você desmotiva muito rápido e quando você vê, você largou essa meta e você nem está acompanhando mais esse objetivo que você colocou. Quarto ponto que essa meta tem que ter, ela tem que ser relevante para você. Sabe o que significa relevante? Bom, você precisa olhar quais são os teus valores. Um valor muito forte para mim, por exemplo, é a família. Eu não abro mão na minha vida de nenhuma meta, não coloco nenhuma meta que isso possa custar alguma coisa relacionada à minha família, como por exemplo, se eu tiver uma meta muito audaciosa, que eu tenha que trabalhar de segunda a domingo até as 10 horas da noite, eu não vou fazer essa meta. Por quê? Porque não é relevante para mim. Meu princípio família vem em primeiro lugar, tá com a minha esposa, tá com o meu filho. Isso é a minha prioridade. E aí você precisa entender para você o que é relevante na sua vida. Qual tipo de meta é relevante
para você. Então eu tenho uma meta, por exemplo, de todo ano crescer 20%, 30% em média. Isso é muito relevante. Eu não preciso me matar de trabalhar para eu conseguir cumprir isso daí. Gustavo, mas eu escutei algumas pessoas já falando que eu tenho que pagar o preço, que eu preciso fazer e acontecer, eu tenho que trabalhar até a noite, eu tenho... No começo do negócio, se você quiser acelerar ele, é legal que você faça isso. Por quê, Gustavo? Porque no começo, você basicamente tem duas formas de você acelerar o negócio. Um, com o dinheiro, se você tem dinheiro para investir, para você comprar o tempo de outras pessoas, ou seja, você montar um time de pessoas que trabalham com você, ou você conseguir colocar o teu próprio tempo dentro do negócio. Então isso você acelera o processo. Só que isso precisa ser no começo. Você não pode viver 10 anos da tua vida dessa forma, 5 anos dessa vida dessa forma, que possivelmente você pode perder um casamento, você perde o crescimento dos teus filhos, e são coisas que não voltam para você lá no futuro, e possivelmente você vai se arrepender de coisas nesse sentido. Então precisa ser relevante uma meta para você. E o quinto ponto que uma meta tem que ter, ela tem que ser temporal. Temporal significa o quê? Ela tem que ter um tempo para acontecer. Eu não posso colocar, eu quero faturar 100 mil por mês com semi-joias. Pois é, mas quando você quer faturar esse valor? Quando você não coloca um prazo para isso acontecer, existe uma chance muito grande de você procrastinar e essa meta, ela nunca chegar até você. Por exemplo, quantas vezes talvez você já colocou, já falou para você mesma que você quer perder 10 quilos na balança, mas você não colocou um prazo para isso acontecer? Essa meta aconteceu? Dificilmente não. Nos negócios é a mesma coisa, tem que ser temporal. Então, vou te dar um exemplo muito simples de meta aqui. Eu quero faturar 100 mil por mês com a minha marca de semijoias até 31 de dezembro de 2025, 26, 27, não sei a data que você vai colocar. Isso é uma meta SMART, que ela é relevante, ela é alcançável, ela é mensurável, ela é temporal e ela é específica. Fechou? Então isso é muito importante. Então esse é o primeiro ponto, você precisa definir metas claras para você poder criar um plano de ação. Segundo ponto importante, você precisa de indicadores para que essa meta ela seja cumprida. O que isso significa? Vamos imaginar que você falou de colocar uma meta de faturar 100 mil por mês, daqui 12 meses, por exemplo, dentro do teu negócio, tá? O que você precisa fazer? Você precisa quebrar essa meta em metas menores, subdividir isso daí para que você consiga acompanhar os indicadores. Então, uma das coisas, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar para você chegar nesse resultado, vamos supor, você montar um time de pessoas revendendo os produtos na rua, um time de 50 pessoas revendendo a tua mercadoria, Gustavo, com 50 pessoas revendendo os meus produtos externos, eu consigo bater 100 mil? Consegue, eu tenho muitos alunos que com 50 revendedoras atingem mais de 100 mil por mês de faturamento, isso é extremamente possível de acontecer. Então a subdivisão dessa meta é ter 50 pessoas vendendo. Ok, como que eu vou colocar 50 pessoas? Então você vai pegar agora essa submeta e você vai quebrar ela mais uma vez. E aí você vai falar o seguinte, bom, 50 pessoas em 12 meses, então eu preciso aumentar a minha equipe 8, 9 pessoas todos os meses aí, para eu poder chegar nesse número, considerando ali o churn, né, a taxa de giro, pessoas que saem da equipe, para eu conseguir chegar lá a ter 50, 60 pessoas talvez nos próximos 12 meses. Então você vai subdividir isso. Ok, e como que eu coloco essas 8, 9 pessoas na minha equipe? Bom, qual é o funil que eu vou utilizar? Eu vou fazer tráfego pago? Eu vou fazer um funil de aquisição por indicação? Eu vou fazer social selling? Qual que é o funil que eu vou trazer dentro do meu negócio para que eu concretize essas metas? E você vai quebrar essas metas por mês. Então no mês 1 eu vou faturar tanto, no mês 2 tanto, no mês 3 tanto. Olha a importância disso. Então crie essas submetas, esses subobjetivos, que isso vai facilitar o teu entendimento para chegar no resultado. Um grande problema que eu vejo no mercado de semijoias é que as pessoas elas ficam no campo da imaginação, nos sonhos, e quando você sonha demais, você não consegue chegar. Você precisa traduzir isso para números e trazer isso para a tua realidade. Fechou? Terceiro ponto para você criar um plano de ação você precisa se manter focado. Precisa de manter o foco. Porque quando você está num objetivo específico, vai ter muitas coisas ao longo do teu dia, da tua semana, do teu mês, que vão tentar roubar a tua energia, roubar o teu foco para que você chegue naquilo lá. Quer ver um exemplo? Você está lá na tua casa,
com o teu objetivo, com a tua meta, você está trabalhando, fazendo acontecer, talvez trabalhando em cima da mesa da cozinha da tua casa, talvez no teu quarto, ou talvez no teu showroom, e aí o teu telefone toca, 2 horas da tarde, uma amiga tua ligando e falando o seguinte: amiga, tudo bem? Vamos num café, bater um papo, faz tempo que a gente não se vê, vamos conversar um pouco? E você fala: caramba, amiga, vamos! O que acabou de acontecer aí? Você simplesmente perdeu completamente o foco no teu objetivo. De repente, naquela tarde que você saiu para tomar um café, você deixou de colocar 1 ou 2 pessoas dentro da tua equipe. Você deixou de fazer um planejamento, você deixou de fazer a precificação de um produto. Você largou uma coisa importante por algo que não estava no teu planejamento. Então, o que você precisa fazer? Organizar a tua semana. Se for o caso, se você for uma pessoa em que você gosta aí de ter esse relacionamento aberto, né, com pessoas, enfim, aí no teu dia a dia, coloque uma tarde na tua semana, sábado à tarde, sexta-feira à tarde, 1 hora, 2 horas na tua semana para que você tenha uma abertura na tua agenda para que você possa fazer isso daí. Então, organize a tua agenda. Sem essa organização, é muito difícil de você manter-se no foco. Sabe, como é que você faz isso? No meu caso, eu uso 2 estratégias que me ajudam muito. A primeira estratégia é usar o Google Agenda. O meu celular, ele tem todos os meus compromissos ali marcados. Se eu tenho um café da tarde com a minha esposa marcado, está na minha agenda. Se eu tenho uma reunião com algum empresário, está na minha agenda. Se eu tenho que gravar vídeos para o YouTube, está na minha agenda. Se eu tenho uma reunião com o meu time comercial, está na minha agenda. Se eu tenho que levar meu filho na natação, está na minha agenda. Tudo está na minha agenda. Porque o meu dia tem muitas coisas a serem feitas. Se eu não colocar na agenda, eu simplesmente perco esse foco, ok? E a segunda coisa que é muito importante é uma coisa chamada de técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro consiste em você trabalhar focado um período e descansar um outro período. Trabalha com foco, descansa um período, tira o foco um período. Isso me ajuda demais a ser muito produtivo. A produtividade ela está muito correlacionada com a intensidade de energia que você coloca nas coisas que você está executando. Então a técnica de Pomodoro consiste em 50 minutos. Você trabalha com foco, então você solta o celular para o lado, tira todas as distrações e trabalha no que você tem que trabalhar por 50 minutos. E depois, por 10 minutos, você para de trabalhar, você olha o celular, responde o que tem que responder, vai no banheiro, toma uma água, conversa o que tem que conversar, volta para o teu foco. Só que isso tem que ser cronometrado. Uma dica, se você colocar no YouTube Pomodoro, você vai ver lá contadores que vai aparecer 60 minutos, vai ter a contagem regressiva com uma música e vai tocar um sino, e isso vai ajudar você na organização de foco, tá? Então isso é muito importante. E o quarto ponto para você montar um planejamento, um plano de ação para ter resultado no ramo de semijóias, é você avaliar os resultados e fazer os ajustes necessários de acordo com aquilo que você vem colhendo de resultado na aplicação que está sendo gerado. Então você foi lá, colocou uma meta de faturar 100 mil, desdobrou que você precisa colocar 50 pessoas revendendo, desdobrou que precisa colocar 8 por mês, desdobrou de como que vai ser o teu funil e você foi para a prática. Quando você foi para a prática, de repente você tinha colocado de botar 8 pessoas no primeiro mês e de repente nos primeiros 15 dias você colocou apenas 1 pessoa para revender. Bom, o que aconteceu ali? Qual foi o erro? Qual foi a falha? Você precisa fazer uma análise disso e refazer o plano de ação daquela ação específica, não do macro, mas daquela ação. Bom, se o meu funil é de indicação, por que as indicações não estão chegando? O que eu estou fazendo de errado? Aonde eu estou colocando o meu energia, o meu foco que não está trazendo as indicações necessárias para o meu negócio? Então você precisa fazer essa avaliação. Isso chama PDCA dentro do mundo da gestão. PDCA consiste nesse ciclo, né, de você fazer toda essa análise, entender o que está funcionando e o que não está, e reajustar essa rota e fazer a coisa acontecer da forma necessária, tá? Então, um negócio consiste exatamente nisso que eu estou falando para você. Consiste em você entender que não vai ser perfeito, consiste em você entender que eu preciso ter esse plano de ação e eu preciso, na grande maioria das vezes, estar sempre reajustando a rota. Isso acontece comigo o tempo todo. E com você provavelmente vai acontecer também. Fechou? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, ó, me segue no Instagram já e deixa um comentário aqui também sobre o que você achou desse vídeo e o que você quer que eu fale aqui no YouTube para você, que provavelmente isso pode virar um vídeo aqui para você. Fechou? Grande abraço, fique com Deus e a gente se vê aí no próximo vídeo aqui do nosso canal.